Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio aqui no Logoscast. Nós estamos com um tema fenomenal e eu espero que isso possa mudar a sua vida. Eu sou Neemias Fiuza, esse aqui é o meu irmão Samuel Rodrigues, mais conhecido como o Samuca. De verdade mesmo, eu espero que esse tema de desviados possa mudar a vida de alguém. Assim como este programa, assim como esse canal tem mudado as nossas vidas. A gente está aqui com o nosso convidado fenomenal, senhoras e senhores, Ronald Paiva, líder do Ministério de Louvor na Wesleyana do Dornelas. E desde já, rapaziada, eu quero pedir uma ajuda para vocês. A gente não consegue fazer nada sem a ajuda de ninguém. E a única coisa que eu preciso de vocês é que vocês ajudem isso aqui a chegar em outras pessoas. Então, aí embaixo aí na sua televisão ou no seu celular, você vai ver algum lugar e você vai encontrar algum lugar para você seguir, se inscrever, curtir, comentar. Interaja com o nosso conteúdo. Liga o sininho lá, que tem algum canto você vai encontrar aí, eu acredito na sua capacidade. Liga o sininho para você ficar por dentro de tudo que a gente postar aqui no nosso canal. As nossas redes sociais vão estar aí na descrição. Nossa equipe vai colocar aí. Segue a gente, fica por dentro, porque isso daqui de verdade, isso daqui muda vidas, isso aqui muda trajetos, muda direções, e eu espero que isso possa mudar a sua também. Nós vamos seguir aqui com o tema desviados. Muitas pessoas hoje em dia, né, o Ronald, se é que a gente pode chamar de famoso Roninho, muitas pessoas hoje em dia encontram muitos problemas fora da igreja. Algumas pessoas, como no programa anterior eu cheguei a falar isso, muitas pessoas estão desviadas dentro da igreja. Verdade. Então, tipo assim, existe essa necessidade de exortar o povo sobre isso. E eu acho que isso daqui... eu tenho certeza que isso aqui é uma maneira de exortação, sim. As pessoas acham que a exortação tem que ser flap. Só depois coloca um barulho de chicote aí. E não é, mano. Tipo, a exortação é uma conversa sobre mudança. É um avivamento, é uma mudança de comportamento. Então, tipo, eu acho que existe essa necessidade da gente exortar. Tanto que quando a gente estava começando esse projeto, foi um projeto que começou na mesa da minha casa. Eu falei com o Samuca sempre foi um cara mais descontraído. Eu também, e eu sempre falei pra ele, cara, a gente consegue ser sério sendo divertido. Tipo, não precisa ser chato, não precisa ser ranzinza pra ser sério. Pode ser uma pessoa séria de uma maneira completamente distraída. Acho que a seriedade do evangelho, ela não cabe dentro de uma caixinha com regras, tipo, é assim, assado. Então eu acho que essa caixinha, esse aquário onde colocaram o evangelho, eu acho que é um dos problemas que acabam sufocando muitas pessoas. E eu não sei vocês, mas eu já tive... Não problemas, porque não foi diretamente comigo. Mas eu já tive situações que eu olhei assim, eu falei assim, cara, tá errado isso. Tipo, esses dias eu vi um vídeo do Marcos Feliciano, ele falando que ele encontrava com as pessoas no aeroporto, ele completamente irritado, dava pra perceber no tom de voz dele, ele falando assim, eu tô completamente cansado de eu chegar no aeroporto, as pessoas pedirem para tirar foto comigo, eu tirar a foto com a pessoa e perguntar qual igreja você é. E a pessoa falar, eu não sou mais de igreja nenhuma. E eu perguntar o porquê, e teve uma pessoa que acabou comigo. Eu perguntei, mas por que você não está mais na igreja? Ele falou, meu pastor não me deixava usar barba. Mano, uma barba? Uma barba? Sério? Tudo bem que eu não tenho muita coisa, mas... Uma barba, o cara... Eu acho que, tipo assim, pra não trazer confusão, o problema não é a barba, mas o problema é o jeito que as pessoas falam, mano. Tipo, o jeito que se comunica, o jeito que adverte. Tipo, eu acho que hoje em dia falta um pouco dessa comunicação. Não sei vocês já tiveram algum problema, tipo assim, ou já viram alguma coisa assim, próximo, tipo, fez com alguém ou fez diretamente com vocês, algo desse tipo? Sobre essa parte de não poder barba, isso aqui. Algumas regras nada a ver, tipo, o que o sistema religioso impõe, tipo, acerca de costumes, né? Não é doutrina. Doutrina é Bíblia. Falo sobre costumes, por exemplo.
alguns cortes de cabelo, alguns penteados, alguns estilos de roupa, alguma coisa assim, tipo, que por esses motivos tiraram as pessoas da igreja, entendeu? Entendi. Não estou dizendo que um cristão não tem que saber se vestir, não realmente tem que vestir um posicionamento. Mas até onde que é esse ponto? Certo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de vocês, né? Dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né? Neemias e o Samuca, e para a gente tratar de um tema tão complexo e tão real, né? E tentando pegar um gancho no que você está falando, eu já entendi mais ou menos aonde você quer chegar. Existem, né, Samuca, algumas imposições dentro de igrejas que elas acabam sendo desnecessárias, né? Porque o maior alvo, de fato, é o coração e pessoas. E quando nós não conseguimos alcançar pessoas, já existe algo errado. É claro que nós não podemos descartar também, Neemias, a doutrina da igreja. Existem muitas igrejas que têm as suas doutrinas, né? E vai caber a nós nos adaptarmos a elas, né? A doutrina aqui para mim não serve, então beleza, eu vou procurar alguma coisa que se encaixa no meu perfil. Mas existem muitos lugares que de fato, sim, acabam prejudicando as pessoas que estão dentro por algumas imposições que pode ser que a gente pode talvez dizer irrelevante, para essas pessoas talvez não sejam, mas para nós que talvez estamos preocupados com algo a mais, né? Portanto, o tema aqui é o desviados, né? Nós estamos falando para alguém que precisa, né? Senão a gente estaria pregando aqui ou falando para ir dentro da igreja, mas não. Nós estamos falando para pessoas que são desviados. O desviado é o quê? Aquele que saiu, ele tinha uma rota, ele fez um desvio, né? E esse desvio levou ele a alguma coisa. Alguma coisa, na verdade, levou ele a esse desvio. Então, é uma pessoa que provavelmente é magoada, é uma pessoa que muito provavelmente sofreu algum tipo de ataque dentro da própria igreja, né? E talvez seja isso aonde você quer falar. Talvez existam regras demais, religiosidade demais e um pouco menos de amor, né? Essa talvez seja a nossa realidade hoje. Isso, porque, tipo assim, realmente existe uma maneira correta de se viver. Existe um caminho a se seguir. Não estou dizendo que tem que ter libertinagem. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, por exemplo, quando Paulo está pregando, ele fala o seguinte: para quem come legumes, dá legumes. Se a pessoa não tem estômago para comer um mocotó, não tem estômago para poder comer uma galinha caipira de quintal matada na hora, uma feijoada, meu Deus. Amassa batatinha, mano. Se a pessoa só tem estômago para comer batatinha amassada, tá tudo certo. Entendeu? Tipo, as pessoas precisam entender que esse é o evangelho. Entendeu? As pessoas que estão lá fora, elas precisam entender que existe lugares para eles aqui dentro. Tanto que, como a gente estava conversando ali, se for assim, por exemplo, as pessoas se sentem excluídas porque não pregam, porque não cantam, porque não dirigem um culto. Existem pessoas que se sentem excluídas por conta disso e se acham inúteis. E foi o ponto que a gente estava falando ali fora. Se for assim, Lucas, o Dr. Lucas, autor de Lucas e Atos, ele era um inútil também. Porque ele não pregou, mano. Ele não curou ninguém. Pelo menos não de uma maneira milagrosa, porque ele era um médico. Ele deve ter curado muitas pessoas. Mas não efetuou nenhum milagre. Entendeu? E o triste é que essa visão vem de dentro da igreja, né? E isso vem do núcleo. Entendeu? Então, tipo assim, Lucas ele não era um inútil porque ele não pregava, porque ele não fazia milagres ou porque ele não cantava. Mas ele era completamente útil porque ele estava ao lado. Ele estava junto, ele estava no meio, ele estava envolvido. O que ele podia fazer? Ele era um homem inteligente. Ele escrevia. Então, tipo assim, eu acho que você que está aí do outro lado, nós que estamos aqui, a gente precisa entender que para o reino a gente tem uma utilidade. Verdade. Nós não somos descartáveis. Mano. Verdade. Mesmo que não seja no microfone, a gente tem alguma utilidade. É isso.
uma analogia que eu fiz, né, nesse sentido ali, onde a gente conversava ali, né, nos bastidores, e que o Neemias gostou. Corta para mim aqui, produção. Pode, Samuel. Caim não matou Abel por conta de dinheiro, de mulher, de nada. Matou Abel para disputar quem prestava o melhor culto. E é o que acontece dentro da igreja. Eu falei isso, quando eu falei isso, pessoal, o Neemias, ele deu até aquela tremida, né? Mas um pouquinho. Brincadeiras à parte, mas é o que acontece. Mas é. Hoje em dia os irmãos matam os irmãos. E isso porque, nossa, quem que louvou melhor, quem que pregou melhor? Gente, não é uma concorrência, né? Afinal, nós estamos todos, o Espírito é um só. Nós estamos todos seguindo um propósito. Existe um propósito. Para mim, o maior propósito, qual que foi o maior ministério? Se você pudesse falar assim, quem que você se inspiraria? Jesus. Qual que foi o ministério de Jesus? Ensino. É isso, Jesus trazia, Jesus arrebanhava, Jesus ganhava almas. Então, peraí, o meu ministério hoje é o meu maior ministério, o ministério de louvor, é o ministério de pregação, o ministério... Não, é o ministério de ganhar almas. Tanto Exatamente. aquelas que ainda não conhecem, quanto aquelas que estão desviadas. E eu acho que os desviados, por exemplo, foi para mim. Quando eu estava lá fora, já vivi muitas coisas lá fora. Quando eu saí e voltei para a igreja, eu ganhei mais almas aceitando a Jesus do que em qualquer pregação minha. Tipo, as pessoas viram assim, algumas esperam até hoje, mano. Eu sou o cara, eu tô na mesa de aposta há anos, tipo, entra anos e sai anos e as pessoas apostam assim, vamos ver até onde que vai dar. Tem uns 5 anos que eu tô nessa mesa de aposta aí, mas nesses 5 anos as pessoas que saíram dessa mesa, hoje falam assim, pô, Neemias, realmente eu vi que você mudou de vida, mano. Pô, irmão, eu preciso de uma oração, eu preciso de ajuda, eu não tenho nem força para ir para a igreja, eu não tô dizendo que eu vou conseguir aceitar Jesus agora, mas, tipo assim, eu preciso de uma ajuda, me ajuda em oração aí. Teve um amigo meu, ainda tá, por enquanto tá desviado, foi no nascimento da filha dele, o parto tava demorando mais do que o comum, ele, pô, mano, só conseguia pensar em você, ora aí. Eu falei, amém, irmão, vamos orar. Acabou o amém. A criança saiu. Talvez não tenha sido a minha oração. Era o momento da criança nascer. Não estou dizendo que ela nasceu por conta da minha oração. Mas naquele momento era uma referência para ele. Eu estava no lugar certo e na hora certa. Foi isso que aconteceu. E ontem um cara me mandou mensagem de novo. Pô, irmão, eu creio em você. Eu creio que Deus te escuta. Minha família está toda no hospital, mas só tem eu fora. Minha filha, meus 2 filhos e minha esposa. Minha esposa melhora, minha filha piora. Minha filha melhora, minha esposa piora. Me ajuda aí. Então, tipo, as pessoas sabem, mano, onde que tem que ir. Mas parece que foi criado um medo, tipo, de voltar. E você, Rony, quando você tava lá fora, não sei se você entrou e saiu ou sempre foi de lá e chegou. Não sei se tu é o filho pródigo ou se você é a ovelha que... Conta aí pra gente, como é que... Cara... a minha conversão, ela foi aos 13 anos. 13 anos de idade, lá na Metodista Wesleyana, pastor João Carlos, forte abraço. Menino, né? Menino. E eu entendi que ali eu deveria mudar minha rota, né? Só que quando eu entrei na faculdade, isso aqui é muito interessante, né? O Samuca até conversa comigo. Uma vez o Samuca me esbarrou, Rony, como é que funciona isso, cara? A pessoa entra na faculdade, o mais comum é desviar. E um dia ele até falou assim comigo, Roninho, e como é que se faz para se manter firme? Eu não respondi para ele, eu deixei para responder hoje. A verdade é que eu não consegui, cara. Entendeu? Mas hoje eu sou a prova viva de que tem como voltar. Correto? A parte que você falou o que é mais difícil? É voltar. Então, assim, tudo que é constância, Neemias, a gente mantém. Tudo que é constância, você está na igreja, você está executando um ministério, você está cantando, você está tocando, você está dançando, você está varrendo a igreja, é uma constância. Quando você começa o ensino superior, a faculdade, que seja, ou qualquer outra atividade extracurricular que te toma aquela posição do servir, ela começa a virar a sua rotina. Então aquilo é a sua prioridade.
Quando você está na igreja, você está exercendo alguma coisa, você está exercendo um ministério. Você fica, você tem um temor daquilo. Sim. Agora, a partir do momento que você está ali, no meu caso, foi o momento da faculdade. Era de segunda a sexta, e se bobeasse, o fim de semana também ia para a faculdade. Então, o momento que a gente tira para o reino, não tinha mais momento de reino. Isso vai te afastando e vai te mostrando que a realidade é o que está na faculdade. É o que está no seu trabalho, é o que está em qualquer outra atividade que tomou o lugar da igreja, que tomou o lugar, muitas das vezes, pode até ser difícil de ouvir, tomou o lugar de Jesus nas nossas vidas. Então, no meu caso, né, eu sou o filho pródigo, né? Vou dar um rolê lá fora, pai. Cara, e esse rolê, ele custa caro, porque eu hoje na liderança do louvor, né? Eu sou mais baterista, né? Eu amo tocar. Baterista pode ser crente, viu, gente? Pode, viu? Não Ele é testemunho que o baterista pode ser crente. O baterista é o mais convertido, tá? Ó, esse aí é sem... Então, eu sentia Deus me cobrar. O que você está fazendo com o talento que eu te entreguei? O que você está fazendo com o dom que eu te confiei? Então foi aonde eu comecei a falar, meu Deus, eu falava assim, caraca, o que eu estou fazendo de fato? Mas o mais incrível que eu gostaria de deixar aqui registrado para vocês é o seguinte, que assim como foi com o filho pródigo, quando ele voltou, o que o pai fala? O pai recebe ele de braços abertos, troca as vestes, dá chinelo, bota um anel, mata no nosso caso aqui falando hoje, mata um boi para fazer um churrasco pra gente. Ele nos aceita de braços abertos, porque hoje é muito fácil as pessoas olharem pro Ronald de hoje, né? É o líder do ministério, nosso ministério do louvor tem sido uma bênção, o Ronald com seu escritório, etc. Mas não viu o Ronald do passado, não viu esse Ronald que caiu, né? Porque no retorno, você pode ter certeza, né, Missa? Você vai ser julgado. Foi o que aconteceu comigo. E para retornar para o Ministério do Louvor? As pessoas falam, uai, mas já voltou assim? Peraí, você nem deve ter abandonado seus hábitos que você estava adotando lá fora. E aí? Aí vem um julgamento. Mas o Pai sempre vai te receber com braços abertos. Então, se você vê hoje a liderança do Ministério do Louvor, né, o meu posicionamento em Cristo, você vê que de fato Ele colocou um anel no meu dedo. E Ele me fez eu sentir filho novamente, mesmo eu saindo da presença dele por um tempo. Uma coisa que eu ouvi, estava numa pregação do Luiz Hermínio, ele falou assim, é melhor o fim das coisas do que o começo. Então a gente pode até começar errado, né? Se tem uma pessoa que tá assistindo esse podcast aqui, começou totalmente errado, uma família totalmente disfuncional, uma família que não teve muita base, com quem pudesse aprender, com quem pudesse, tipo assim, discipular, educar de uma forma correta, entendeu? Mas, embora essa pessoa tenha vivido de uma certa forma até hoje, mas a partir do momento que ela se encontra com Jesus, o rumo dela pode ser diferente. Verdade. A partir do momento que ela viu uma experiência com Jesus, o rumo dela pode ser diferente. Por exemplo, eu nasci em berço evangélico, para quem não sabe, meu pai é pastor até hoje, porém, quando eu cheguei no ensino médio foi a fase que eu comecei a olhar para o estilo de vida que às vezes um amigo vivia, outro vivia. Já estava perdendo muito foco de Jesus, como você tinha comentado na parte da faculdade. Aquilo virou minha rotina, aquilo virou meu cotidiano. Como virou o meu cotidiano, eu falei, cara, tá todo mundo caminhando para essa linha. Vivia um cotidiano ali na parte da escola, ensino médio, com aquela galera, conversava com o pessoal, via o estilo de vida que eles viviam e não me relacionava mais com Deus, eu não tinha intimidade com Deus. Então, ou seja, um lugar que era para ser preenchido com a presença de Deus, com a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, para eu chegar nesse ambiente, ter algo de Deus para poder compartilhar, já não tinha mais essa intimidade. Então, aonde falta a parte do relacionamento com Deus, onde falta, entre aspas, os amigos de Deus, vamos usar umas palavras um pouco pesadas, os amigos das trevas vão chegar, entendeu? Verdade. Às vezes onde você não tem uma amizade, eu não tô falando só de pessoas que é da igreja não, mas onde que você não tem uma amizade que tá ali para te levar para frente, para te impulsionar, entendeu? Extremamente importante. Entendeu? Isso. Às vezes vai chegar uma galera ali que tipo assim, que não importa se é da igreja ou não, mas isso fala muito às vezes da índole da pessoa que vai te puxar para algo que não vai te levar para o propósito, que não vai te levar para você se sentir alguém realizado. E no ensino médio foi onde eu me perdi. Entendeu? Foi onde eu me perdi e eu falo, tipo assim, que aquilo que eu vivi no ensino médio, de me afastar,
de mergulhar a fundo na parte de festa, bebida, de droga, entendeu? E viver uma vida assim como um cara que você quer ser conhecido porque se relacionou com uma menina tal, com outra, isso aqui. Só que isso tudo é muito vago, isso é muito passageiro, entendeu? E é algo que, tipo assim, que mexe muito com as pessoas hoje em dia. Por exemplo, um problema que eu vejo muito grande do jovem é que ele acha que viver é você ir pra festa, ir pra gandaia, se relacionar com várias pessoas, mas quando depois você para pra jogar na ponta do lápis aquilo, quando você para pra ver as consequências, o que aquilo te gerou de positivo na sua vida? Zero. E esse é o ponto principal. A gente só percebe que tá no caminho errado quando a gente chega. Sim. Tipo, por exemplo, sair com a mina tal vai ser incrível. Tu saiu com ela na noite, aquela noite ali ela dormiu com você, mas quando tu acorda tu percebe assim, cara, não era tão incrível assim. Já diz o Flávio Augusto, né? Nosso grande mentor, né? O verdadeiro homem não é aquele que conquista várias mulheres, mas que conquista todos os dias uma só. Outro ponto que eu acho muito interessante, que é uma corrida muito ingrata. Eu vou falar a verdade, a minha verdade, o que para mim faz muito sentido. É uma corrida muito ingrata e eu vejo em você, e você pode aconselhar muito sobre isso. Uma das outras coisas que eu vejo desviar muita gente é o trabalho. E isso não é de agora. Porque se você for olhar na Bíblia, quando morre José do Egito, que foi vendido e virou governador, morre ele. O povo de José, os descendentes de Abraão, já estavam morando dentro do Egito. Já tinha feito ali uma embaixada joseíta, vamos dizer assim. Já tinha uma embaixada ali dentro do Egito. Faraó, amigo de José, morre também. Vem um novo faraó. O povo começa a crescer. E cresce. O povo era agricultor, mano. O cara plantava, colhia. Os caras sabiam qual que era as manhas, qual eram as plantas que podia ficar no sol, qual que não era, qual que podia ter mais água. Os caras tinham manha. Os caras eram profissionais. Quem não é profissional não entra. E os caras iam crescendo. Só que para você crescer, precisa existir uma comunhão com a sua esposa. Porque aqui o crescimento não estava falando em questão só de tamanho, estava falando em questão de pessoas. Só nasce pessoas através de relações sexuais. Casados, sejam maduros nisso, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, quando há ali um casamento, um homem e uma mulher, nasce frutos. E esses frutos são gerações. E o nosso Deus, ele sempre trabalhou através de gerações. Abraão, Isaac, Jacó, José, pai de Moisés, e foi indo embora. A promessa foi se cumprindo ali para frente afora. Então, qual foi a estratégia do inferno para tentar parar? Aumenta o trabalho do povo. É isso. Coloca mais trabalho em cima deles, porque eles vão trabalhar e não vão ter tempo para a família, vão chegar em casa cansados, eles vão parar de crescer. Então, tipo assim, existem muitas pessoas hoje que estão focadas muito em vencer, assim como você venceu. Pessoas que estiveram abaixo do zero, do nada mesmo, uma grande falta de estrutura, não tinham nada. E tem o sonho de estruturar uma empresa, alguns têm o sonho de crescer na vida e não tem problema nenhum com isso. Nenhum. Não tem nenhum problema em você ser uma pessoa próspera, não tem problema nenhum em você ter a sua empresa, ter um carro bacana, uma casa bacana, não tem problema nenhum com isso. A questão é, até onde vai essa linha? É isso. Cara, se um dia você me perguntar assim, cara, e como que você fez? E eu quero falar tudo ao contrário. Eu digo assim, né? O sucesso ainda eu estou em busca dele, né? Mas o que Deus já tem me dado, que eu não posso ser ingrato, né? Eu tenho que falar, né? O local que Deus já tem me colocado, ele só aconteceu, Samuca. Só aconteceu, Neemias. Sabe por quê? Porque eu priorizei o reino. E eu falo isso como assim, autoridade. Sabe por quê? Porque eu vivo isso. Muito. Seja ministerialmente, eu vivo isso. Pessoas falam, cara, não vou conseguir fazer porque eu preciso trabalhar até mais tarde. Eu não quero falar nem de mim, né? Que nós estamos aqui. Vamos falar em qualquer outra igreja, não a igreja do Japão, que acontece. não, mulher, não acontece essas coisas, tá? Existem músicos que vão chegar e vão falar, cara, não dá para eu assumir tal escala porque
cara, eu tô trabalhando até tarde. Entendeu? Ou senão, cara, eu não posso assumir tal ministério por conta disso. Ou senão eu vou deixar de ir, eu vou deixar de servir por conta do meu trabalho. Isso aí, cara, você falou tudo. Hoje em dia, o trabalho, o excesso, a vontade de vencer, ela tem sido maior do que a vontade de servir. Mas na minha vida, isso foi comigo, gente. É uma experiência minha. Só aconteceu porque eu priorizei o reino. E o Samuca está aqui. Ele serve comigo e ele pode me desmentir. Se eu já deixei algum compromisso, nunca. Muito pelo contrário. Já teve muitas vezes, né? A época que eu atuei muito na advocacia criminal, já teve outras vezes de ser acionado numa delegacia. Eu estava escalado, não era líder de louvor ainda, e eu deixei de ir até a delegacia para ganhar honorários para continuar servindo. No outro dia, Deus mandava o dobro. E sempre foi assim na minha vida. Porque eu priorizava o reino. E você falou uma coisa muito importante que eu não posso deixar. Valorize a esposa que está do seu lado. Cara, isso é muito importante. Porque quando eu fui seguir a minha carreira, né, na advocacia, eu tinha um emprego estável. E eu já tinha passado na OAB. Eu precisava de fazer o seguinte. Eu vou largar aquilo que eu já tenho certo para seguir no abre aspas, porque o servo de Deus não tem dúvida não. Para o duvidoso, é o famoso largar o certo pelo duvidoso. Se você for olhar, minha família inteira ficou doida. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Você ficou doido. Você ficou doido, Neemias. Você vai seguir por esse caminho. Você não tem nada certo. A minha esposa, que era minha noiva, ela chegou assim, vai, se der ruim, tô aqui. A gente vai seguir junto nisso. Eu só precisei daquela palavra. Então, o que eu vivo hoje, primeiro, eu atribuo ao papai. Segundo, a minha esposa, Ana Paula. Beijão, hein? E é isso, cara. É quem me apoiou, é quem me deu esse gás, né? Aí hoje as pessoas vão olhar, porque o Ronald é advogado, porque o Ronald é isso, porra. Mas eu tenho uma base muito forte, né? Que eu venho dessa palavra da minha esposa. Vai que vai dar certo. É o seu sonho, você formou para isso, você passou no AB, não vai dar errado. Só vai. Eu partilho da mesma história. O Samuca sabe. Quando a gente montou esse projeto aqui, LogosCast, que não tinha nem o nome LogosCast, eu trabalhava de carteira assinada. Tipo, eu vinha de um tempo bem ruim na minha vida, vinha numa temporada bem ruim, de vários investimentos que não deram certo. Na verdade, eles deram certo sim, porque agora eu sei o que dá errado. Então, ainda tá tranquilo. Você tirou um ensinamento disso. Tipo, não deu errado. Eu aprendi o que dá errado. É isso. E é isso daí. E foi quando eu consegui um trabalho de carteira assinada. E aquilo ali tava me tomando um tempo. Era uma excelente profissão. Eu sempre falo, eu tenho total gratidão ao seu Francisco, que é o proprietário da oficina. Mas eu sentia que tinha algo a mais me esperando. Eu sentia que tinha algo a mais me aguardando. E quando eu saí da oficina para poder dedicar meu tempo a isso daqui, fui chamado de louco, mano. Falaram que eu ia passar fome. Falaram que ia dar errado, que era maluquice, que não sei o quê. Mas as pessoas têm vindo no nosso direct. As pessoas têm chegado falando assim, poxa, eu precisava era disso aí. E se o preço disso é arroz e feijão no meu prato, mano, vale a pena, mano. Não vou ser demagogo e falar que eu não queria uma carne. Eu queria uma carne, um contrafilé. Mas o que é ter tudo? O que é o tudo? E o que é o nada? Aonde que eu sou? O que é a felicidade? O que é o sucesso? Aonde que é a linha de chegada? É nesse ponto. Porque, tipo assim, a gente acha que Deus ele tem que nos dar todas as terras aqui nessa terra. Todas as casas, tudo que tem nesse mundo aqui tem que ser nosso. Sendo que nunca foi assim, mano. Tipo assim, a maior coisa que Deus poderia fazer pra gente, se eu não me engano, Romanos 5:8. Até comentei esses dias em um dos versículos. Que cada versículo que eu leio, eu fico remoendo ele dias. Deus prova o seu amor para conosco. Com a entrega de Cristo Jesus numa cruz. Nós ainda somos pecadores. Verdade.
Ou seja, as pessoas que ainda estão lá fora, que ainda não vieram para Cristo, Deus prova o amor para com elas. Porque elas, mesmo sendo pecadores, Jesus morreu por elas. Então, tipo assim, a partir do momento que a gente entender que essa terra daqui a pouco explode, daqui a pouco tem uma árvore chegando lá em Marte. E a gente, não é o plano terreno. Volto a dizer, é completamente bacana você planejar, projetar, realizar e desfrutar. Só que eu acho muito mais bacana você só desfrutar. Porque o plano de Deus é esse, a gente só desfruta. Porque quem planeja é Ele, quem executa é Ele, quem capacita é Ele, quem envia recursos é Ele. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente só fica É sobre Ele. Quer viver no bem e bom? Vem para Jesus, irmão. O cara que só quer viver, colher fruto, então vem para Jesus, que com Jesus é isso. Não estou dizendo que são frutos bons, não estou dizendo que são coisas boas. Existem muitas dificuldades. Mas em todos os momentos a gente vê Jesus. E às vezes o que falta na gente é Jesus. A gente chega em casa depois de um dia cansativo. As pessoas que trabalham com vendas, acredito que todas as profissões se voltam a vendas. Todas. Pô, não consegui bater as minhas metas. As pessoas ficam pilhadas. Já não conseguem mais conversar com as suas esposas. Já não conseguem mais ir no culto, se for um culto de semana. Por quê? Porque a mente já está cheia. O dia não foi produtivo. Mas o versículo que ele leu antes do dia começar, aquilo ali não mudou a vida dele? Aquilo ali não gerou frutos? Talvez a pessoa nem se atenta àquela palavra muito simples, né, que Jesus fala. Se até as aves do céu, que não plantam, que não trabalham. Você foi cirúrgico nisso. Elas são sustentadas. Imagina nós, cara. É incrível como que a gente não consegue mensurar o carinho desse Deus com a gente. E Jesus fala no monte, cara. Fala, ó, não fiquem preocupados. Foi exatamente o que você fez na parte do que você falou aí, que você sempre priorizou o reino. Você viveu as promessas, porque é uma palavra de Jesus. Ele falou, olha, o Pai sabe que vocês têm que se vestir. O Pai sabe que vocês têm que comer. É isso. Mas não se preocupa com isso, não. Foca no reino. Primeiro, o reino. Depois... E sempre quando a gente foca no reino de Deus, assim, em priorizar Deus, parece que as coisas, parece não, realmente assim, as coisas fluem naturalmente. Como assim? Por priorizar Deus, por abrir mão de alguns empregos que me tomavam o tempo da igreja, o tempo às vezes de ministrar o louvor, de ministrar a adoração, eu cheguei a falar em algumas empresas que eu trabalhei, eu acho que foi numa que eu trabalhei, falei que eu iria sair, né, por conta do ministério, o tempo... Não sei quantos anos eu tinha, mas eu era bem novo. Talvez eu devia ter meus 14 anos, assim, por aí. Eu falei, eu vou sair desse trabalho por conta do ministério que eu participo, entendeu? E tá avancando, tá fluindo. E isso aqui tá tomando meu tempo. Acaba que eu não consigo cantar no sábado. Geralmente o pessoal chama no sábado, eu vou sair disso aqui. Vou fazer algum curso e vou conseguir uma oportunidade melhor, entendeu? Aí tive esse diálogo, tive essa conversa, né? Aí tem até uma gratidão muito grande pela oportunidade que me deram, só que às vezes as pessoas desacreditam um pouco da gente. Só que eu falei, Deus, eu tô dando esse passo por conta do Senhor, porque eu acredito. Eu acredito naquilo que o Senhor depositou na minha vida, eu acredito nesse projeto, né? Nesse plano do Senhor. Aí eu saí. Aí passaram pouco tempo depois, assim, eu tinha começado a fazer um curso, pintou uma oportunidade muito melhor para mim de trabalho, de um horário bem mais flexível, entendeu? Que não me interferisse em nada nessa parte ministerial de louvar na igreja. Então, tipo assim, e daí em diante, eu já trabalhei já trabalhei em lavador de carro, já vendi iogurte, já trabalhei em supermercado, já trabalhei com festa infantil. Só que a partir de certo momento, dali pra frente, sempre priorizando a parte de Deus, Deus começou a mudar um pouco a rota, entendeu? Deus começou a fazer com que as coisas fossem fluindo para aquilo que Ele tinha para mim, por exemplo. O trabalho que eu tenho hoje em dia é algo de segunda a sexta no horário flexível, que não me atrapalha de ir na igreja, não me atrapalha de ter uma comunhão com Cristo, entendeu? Que não me impede, tipo assim, de estar congregando, de estar indo numa igreja, de estar indo em outra igreja ministrar, entendeu? Eu tô nesse trabalho por esse tempo, entendeu? E eu não sei qual que vai ser o próximo nível que Deus quer me levar. É isso. Mas enquanto às vezes Ele não me leva no próximo nível, eu continuo priorizando Ele hoje,
crendo que no amanhã, entendeu? Se às vezes Deus me quiser por mais tempo, ainda por mais completo, Ele mesmo vai fazer com que flua oportunidade para isso acontecer. Por exemplo, o Neemias está vivendo essa etapa hoje em dia. E, por exemplo, a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Mas como ele está se movendo em prol das coisas de Deus, assim como você se moveu em prol das coisas de Deus e as coisas foram fluindo na parte do seu casamento, na parte do seu profissional, na parte do ministério de louvor, a gente admira a liderança que você é. Para quem não sabe, eu faço parte do ministério de louvor da Metodista Wesleyana do Dornelas e o Roninho é o líder. A gente sabe daquilo que ele carrega, como o ministério de louvor chegou num nível diferenciado, entendeu? Amém. As outras pessoas plantaram, mas ele também tem plantado e a gente tem colhido disso. Então, quando a gente se move em prol do reino de Deus, eu acredito que todas as áreas das nossas vidas, elas são afetadas de uma forma, eu posso dizer, positiva. A gente pode, isso não isenta a gente de adversidades, de lutas, mas é tudo com um propósito muito maior, entendeu? E é aquela coisa, né, Samuca? Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Isso é simples e a gente precisa entender isso. Eu sempre rascunho isso, eu vou pregar isso o resto da minha vida. Existe uma linha reta, é você e a sua vitória. Só que a gente vai fazendo o quê? Vai andando em zigue-zague. Porque aqui, não, essa aqui é a proposta, essa aqui eu vou. Não, mas eu vou largar aqui um pouquinho o reino só para... Se você caminha aqui em retidão, você chega, ele tá aqui assim, oh meu Deus. E às vezes a gente tá tão preocupado naquela loucura, ele tá olhando assim, tadinho, se ele soubesse o que eu tenho para ele. Entendeu? Então assim, só que muitas das vezes nós não conhecemos o pai que nós temos. Porque se nós conhecêssemos de verdade, mais uma vez eu volto no filho pródigo. Porque o filho pródigo ele não queria voltar em casa porque ele não sabia como é que o pai ia aceitar. Né? Só fazendo esse parêntese, quando ele voltou, ele foi surpreendido. E Roninho, você falou sobre a parte de pai, como que foi nessa parte da sua família, a sua relação com seu pai, como que foi isso aí? Essa é uma parte bem triste na minha vida, mas que eu peguei como um trampolim, né? Eu não fui criado com meu pai, Neemias. Por volta dos 4 para 5 anos, o meu pai abandonou nossa família, né? E eu fui criado com a minha mãe. Uma coisa que eu falei pro Neemias, que ele morreu de rir, foi que quando a gente é criado sem o nosso pai, a gente não começa do zero, a gente começa do -1, né? E de fato, o Samuca, eu não vou ser hipócrita, falar assim, sou uma armadura ambulante, né? Eu não fez falta nenhuma para mim. A gente tem que ser sincero, né? Que a figura masculina dentro do nosso lar, ela faz falta, ela faz. Porque eu ia para a escola, eu vi os meus colegas, né? Poxa, eu fui soltar pipa com meu pai, eu joguei bola com meu pai, e eu não sabia nem o que era poder falar assim, pai, né? Mas isso foi sendo quebrado quando eu descobri a paternidade em Deus. Portanto, eu tinha uma dificuldade de orar a Deus como pai. Hoje não, hoje eu prego para todo mundo e encontrei pessoas com essa mesma dificuldade, que não conseguem orar assim, pai, nos abençoe. A pessoa, Senhor, Todo-Poderoso Deus, e eu aprendi que não é assim, né? Então assim, eu não tive essa relação com meu pai, eu nunca, nem depois de velho, não tive, tá? Mas eu tive uma mãe, cara, que me criou com muito esforço, não deixou que nada faltasse. Mas isso, Samuca, talvez muitas pessoas vão estar vendo, vão estar pensando o seguinte, né? Ou até pensam, né? Eu não tive um pai. Então eu tô revoltado porque ele não vê, ele não me amou, ele talvez fez isso com a minha história ela é até um pouco mais complexa, ela é até um pouco mais sangrenta, como eu poderia dizer, mas eu acho que não compensa nem a gente ficar tocando nesses detalhes aqui, porque o ideal para que as pessoas possam entender é o seguinte, dá para fazer acontecer, mesmo você vindo do -1. Né? Mais uma vez eu volto a falar, as pessoas elas vão olhar quem você é hoje, elas vão olhar o que você tem hoje, mas elas não sabem o que você passou no passado. Então talvez muitas pessoas, porque eu não fico expondo isso para todo mundo, entendeu? Eu estou expondo isso aqui para vocês porque eu confio em vocês e confio no propósito do Logoscast, entendeu? E eu quero que isso sirva de motivação para outras pessoas. A minha história, eu vim do -1, eu não ter crescido com a figura do meu pai me motivou a ser um homem melhor, tá?
Eu fico muito emocionado quando eu vejo um episódio de Um Maluco no Pedaço. Todo mundo conhece. O dia que o Will, e aquilo ali, para quem não sabe, aquilo ali foi um espontâneo dele, não tinha nada daquilo registrado no script. O Will fala, ele não me viu, é como eu vou falar sobre mim, né? Ele não me viu formar no ensino médio, ele não me viu aprender a andar de carro, ele não me viu aprender a jogar bola, ele não me viu formar na faculdade, ele não me viu casar, ele não me viu construir minha casa, ele não me viu fazer o meu escritório. Ele não teria nada para me ensinar, talvez. Mas eu, como pai, eu vou ser muito melhor do que ele foi. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu nunca vou me revoltar por não ter tido ele. Mas não ter tido ele vai ser a combustão necessária para eu ser para o meu filho um verdadeiro pai. Porque não ter tido meu pai na terra fez eu entender a paternidade do céu. Porque se você parar para pensar, quando você trata Deus como um pai, você tem acesso a todas as bênçãos. Porque se você trata Deus como um estranho, você entra dentro da casa de um estranho e pede água, e pega água na geladeira, né, Miss? Não, tem que pedir por favor ainda. É, né? E quando é com seu pai? Ai, eu vi até no gargalo da garrafa. Você come o pudim que tá lá dentro, você toma o iogurte, e é isso. Então, não ter o meu pai na terra fez eu descobrir a paternidade do céu. Corta isso aqui, Samuca, bota ali, produção. Não ter o meu pai natural fez eu entender a paternidade do céu. E a paternidade do céu vai me ajudar a ser um bom pai na terra. Isso que você falou é incrível, cara, porque eu acredito que boa parte das pessoas que estão assistindo esse podcast, né, talvez mesmo que às vezes elas tenham tido, às vezes um pai presente, ele não foi alguém que participou da vida, não foi alguém que a verdade é que o homem, ele em si, o pai natural em si, então, às vezes, pela forma que foi cuidado, pela falta de sabedoria, entendeu? Ele não consegue passar um pouco de como que é a paternidade de Deus. Mas graças a Deus que Deus não depende do homem para revelar, de certa forma, assim, a paternidade dele, a grandeza dele. Verdade. O homem ele não consegue ser o sacerdote da casa, né? Que, tipo, uma das funções de um homem dentro da casa é ser um sacerdote. O cara é o líder espiritual dentro da casa, irmão. O cara chega para Deus e fala, olha, minha família tá com esse problema aqui. Tá na mão do Senhor. O Senhor que pode resolver. Se o Senhor também não resolver também, arruma só um jeito de confortar elas, porque elas já não estão mais aguentando. Então, tipo, o cara precisa ser casca grossa. O cara precisa ser casca grossa, olhar pro problema, bater no peito e falar, pode deixar que eu resolvo. Esse é o verdadeiro. O cara entra pra dentro do quarto, irmão, o cara é um gatinho. Meu Deus, que isso aqui? Mas do lado de fora o cara é um leão, irmão. Porque Deus capacita ele como um leão. É isso. Essa referência de homem, né? E eu costumo falar sobre isso e acho perfeito a sua colocação. Porque o verdadeiro homem é aquele que domina o seu lar. Ah, ele é o dominador. Não, gente. Como o Neemias fala, vamos ser maduros. Calma, feministas, calma. Paciência. O homem é aquele, cara. Eu vou dormir, cara. Eu que confiro as fechaduras das portas da minha casa, irmão. Eu confiro se tá tudo fechado, você entendeu? Isso não é dever da minha esposa, não. Muito pelo contrário. A Ana dorme igual um neném. Entendeu? Porque eu tô lá conferindo cada fechadura, irmão. Se eu ouvir um barulho, é eu que pulo da cama. Entendeu? Se entrar lá em casa, você pode ter certeza que você vai ter um problemão, cara. É isso que eu costumo dizer. Isso aí a gente tira, né, um pouco. Até quem costuma dizer é até o Pablo Marçal, né? A gente vai parafraseando ele, né? Tem coisa boa pra gente tirar ali. Calma aí, produção, calma. Quem é Salomão? E isso é importante. A gente tem que assumir essa postura de dominar. Nós temos que ser o sacerdote. Isso não tem que ficar a cargo da nossa esposa. Entendeu? Nós vamos guardar. Aí você pergunta assim, Ronald, mas você aprendeu isso com seu pai? Acabei de falar, não. Mas isso vem de onde? A sabedoria que vem do céu. Isso é Espírito Santo purinho na nossa vida. Quando você entende o local de homem, quando você entende o seu local de sacerdócio, acabou. Eu vou falar uma parada que vocês vão rir. Mas é real. Eu aprendi uma coisa assistindo a uma determinada série. Pessoas seguem a massa de outras pessoas. A massa
o público, a multidão, segue multidão. A gente não tem que seguir multidão, mano. Se a gente for seguir multidão, que seja a maioria. E qual que é a maioria? Sempre vai ser a de Deus, mano. Sempre vai ser a do certo. Tipo assim, às vezes as pessoas falam assim, pô, mano, eu não tive um pai, então a minha meta agora é dar uma vida boa pra minha coroa, que não sei o quê. Eu tô no crime pra isso, eu tô nos corre pra isso. Pra dar uma casa pra minha mãe, que não sei o quê. Mas às vezes a mãe é uma mulher de oração. A mulher já tem tudo que precisa. Ela tem Jesus. Entendeu? É isso. Então, tipo, às vezes tá numa corrida desnecessária, seguindo uma massa desnecessária. Porque se a gente for olhar, Lúcifer, vamos lá. Tá lá no céu. O cara falou, acho que eu consigo fazer melhor do que aquele cara ali. Quem tá comigo? Tá escrito que a terça parte rodou junto com ele. O que é a terça parte? Metade da metade. A cada 100 anjos que tinha no céu, 25 vala. Não teve como. Mas para cada 25 que caíram, 75 ficaram, mano. Levem isso. Para cada 25 pessoas erradas que vocês verem dentro da igreja, todas são erradas, vamos se dizer assim. Mas para 25 pessoas que não servem de exemplo para você, vai existir mais 75 ali dentro, mano. Se apega nas que estão na direção certa, se apega nas que estão seguindo, ou se esforçando para seguir. Só que muitas das vezes a gente quer ver quem tá voltando, né? Porque é mais fácil recuar. É mais fácil desistir do que prosseguir, não é? Muito mais fácil desistir. E eu poderia desistir e falar assim, cara, eu sou uma vítima da sociedade, do sistema, eu não tive pai, eu vou parar, ué. Né? Eu poderia falar, não, com meus 13 anos eu não vou buscar um emprego, eu não vou tentar mudar a minha vida. Quando eu fiz, né, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu não vou entrar, não vou seguir o meu sonho, poxa, eu não tenho um pai para me ajudar a pagar a faculdade. Né? Porque desistir e culpar alguém, eu poderia culpar ele por 1 milhão de coisas, mas quer saber de uma coisa? Eu agradeço demais a ele. Porque talvez, se eu tivesse esse amparo, né, que talvez metade do meu psicológico estaria melhor hoje, mas eu talvez não seria o homem que eu sou hoje, né? Talvez a falta que ele me fez tornar um homem melhor, né? Me fez querer ser um homem melhor. Então o pai que ele não foi, irmão, eu vou querer ser pro meu filho. Isso gera na vida da gente marcas, entendeu? Gera na vida da gente marcas. E é normal, né, gente? É normal. Ter marcas, né? Não é pecado, né, Samuco? Só pra... porque, por exemplo, assim, pra quem não sabe, né, eu comentei aqui que meu pai é pastor. O meu pai, a gente nunca teve aquele vínculo muito assim. Ele era um homem muito focado em trabalho, muito focado em negócio, entendeu? E a família geralmente ficava de canto, entendeu? Olha o trabalho aí. De canto. A família ficava de lado, entendeu? As amizades geralmente era mais prioridade. Às vezes a igreja era mais prioridade que a família, algo que a galera tem que tomar muito cuidado. Tipo, muito. A igreja, é importante congregar sim, entendeu? Primeiramente é Deus. Segundo lugar, a família. Entendeu? Segundo lugar, a família. Lindo. Então a gente não pode inverter isso. Faz, Samuca, faz esse panorama e que fique muito enfatizado. Isso é muito importante. Vai ser um ensinamento gigante. Talvez muitos saibam, mas muitos não saibam. Enfatiza isso para a câmera novamente. Faz essa pirâmide aí novamente. Eu gostaria que você enfatizasse isso, porque isso é um ensinamento, cara, que tem que ficar gravado e tem que passar, cara, e tem que ser passado. Vai. Em primeiro lugar, gente, sempre é Deus. Em segundo lugar, é a sua família. O seu trabalho é importante, mas não é mais valioso que sua família. O seu ministério é importante, mas não é mais valioso que a sua família. A igreja que você congrega, cara, é muito importante você congregar. Não tira esse fator, assim. Só que ela não é mais importante que a sua família. Então, porque... Isso é forte. E até Deus, por exemplo, quando ele chamou o homem também, por exemplo, o homem ele estava ali para poder cuidar da família dele, para cuidar da esposa, para poder zelar da casa dele. O homem ele tem muito essa parte que você falou do sacerdócio, né? Do sacerdócio. Então, ou seja, toda essa parte de cuidado, na Bíblia, eu não sei qual texto que fala o certo, mas fala que, não sei se é sobre o obreiro, que fala sobre cuidar do lar dele, alguma coisa assim, em primeiro lugar. Os diáconos. Isso. Porque quando a igreja está tendo o primeiro conselho, né, vamos dizer assim, a primeira reunião, a primeira situação que saiu do controle foi em Atos 6,
salvo o engano. Se é no 6, é no 7, se é no 7, é no 8, mas Vê acho lá, que é no vê lá. 6. Vai ler a Bíblia, que é tudo mastigado também. É brincadeira, gente. Atos 6, o primeiro problema tem. As viúvas, elas não estão sendo alimentadas. As viúvas helenistas, as que não eram... Não era judia, não sei. Não era do povo lá, não era da panelinha, era a rapaziada de fora. As viúvas da gringa não estavam sendo alimentadas, a comida não estava chegando. E a igreja, ela era o agente social do momento. Tipo, pô, umas estão comendo e as outras não. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar os diáconos. Mas, homens conhecedores da palavra, de boa índole e cheios do Espírito Santo. Aí surge o grupo dos 7, né? Estevão, Felipe e a rapaziada toda lá. Só que para um cara ser de um boa índole, a sua casa tinha que ser na risca. Porque, salvo o engano, as sinagogas, para serem formadas, que eram um mínimo de 10 famílias, né? Que tinha que ter 10 anciões para se formar uma sinagoga. E a sinagoga era a reconstrução do templo. O templo, o de Salomão, o templo do sacrifício, já tinha ido à ruína há muito tempo. Já não era mais a mesma coisa depois de Nabucodonosor. Então, o povo se reconstruiu, tipo assim, voltou ao encontro com Deus através das sinagogas. Foi onde saiu as igrejas, os templos e etc e tal. Mas tudo isso começava dentro de uma casa. Ou seja, no tempo de Paulo, no tempo da igreja, só existia igreja se existisse família. Forte. Não tinha culto, não tinha lugar para adorar se não tivesse família. Ou seja, a família é a base de tudo. A família é a base de tudo. Tá aí a explicação bíblica, para quem não sabe, né? De onde vem a família, a base Para de quem tudo. não sabe de onde isso já é quase o final da história, né? Que se for voltar do começo, a gente vai lá em Adão e Eva, uma família, uma constituição. Verdade. Deus zela por família, né? Deus zela por família. E não se enganem. Tudo que para Deus é valioso, para o inferno é mais ainda. Tudo que Deus valoriza, o inferno quer. Com certeza. Se Deus valoriza a família, o inferno quer a família. Não, quantos aqui... Cara, é muito óbvio. Você já viu quando existe um projeto de casamento? Você tem um colega seu que vai casar. Você já viu as retaliações que se levantam sobre ele? Eu digo Muito que hoje eu ataque. passei nesse processo. Cara, Eu não parece passei que porque eu inferno casei vem- desviado, né? Então. O inferno, mas o inferno se levanta. Por quê? Não, ali nesse caso, né, Satanás já Já tá do meu lado mesmo? Tá dominado. Mas, Perdeu, otário. cara, mas nem sempre isso. Porque assim, quando a família é projeto de Deus, como a gente já falou aqui, embasamento bíblico de sobra, se você for ver. Por ser projeto de Deus, Satanás obviamente vai se levantar. Vai casar, você vai ver Satanás se levantar de uma forma muito furiosa. Porque se para Deus é projeto, ele destruindo os projetos de Deus, ele está conseguindo cumprir o propósito dele. O que falta a gente pensar é o seguinte: Deus, ele tá acima de tudo. E a família é constituída por homens. Mano, tá propício a dar errado mesmo. Tá propício a não dar certo. Então talvez você venha de uma família que não é um exemplo. Tipo, a sua mãe dorme num quarto, seu pai dorme no outro, e talvez o seu pai não te dê a atenção que você dá, ou talvez a mãe. Existem muitas mulheres hoje em dia que não conseguem cumprir o papel de esposa, não conseguem Sim. cumprir o papel de materno. Então, tipo assim, cabe a você a quebrar um ciclo e começar um novo. E a gente pode utilizar até uma analogia, né? Que está muito em voga. É quando se fala, né? Eu não vim de uma família rica, mas uma família rica vai vir de mim. Você pode fazer isso também. Eu não vim de uma família estruturada, mas uma família estruturada vai vir de mim. É exatamente isso. Porque em Cristo, o que a gente acha que é o final é o começo, mano. Verdade. Tipo assim, tudo vira de cabeça para baixo. Jesus, ele é uma organização, não sei nem como falar, mas pra gente é bagunçado. Ele vira tudo de cabeça para baixo e tipo, igual a gente tava falando sobre a mulher que foi pega em adultério. No caminho ali, cara, ela achou que ela tava indo pra morte. E ela encontrou a vida.
Foi a mesma coisa com o Nicodemo. Pô, Nicodemo, você tem que morrer e nascer de novo. Tipo, aonde que a gente morre? Aonde que a gente nasce? Porque se um dia eu morri, comigo foi tudo que tava atrás, mano. Que é o que Paulo fala pra igreja de Roma. Tipo, a igreja acha que a graça é o passaporte do pecado. Tipo, eu posso pecar porque a graça já foi dada. Aí Paulo fala assim, olha, vamos lá, tá bom, beleza. Mas se tu morreu de novo e nasceu um novo homem de você, as velhas práticas morreram junto com o velho homem. Então, tipo assim, Jesus, ele tá disposto a estruturar novas famílias. E antes de você só pular para aí, uma visão de graça que nós temos que ter é muito simples. Vamos lá. A graça é o seguinte, não que você possa fazer o que você quiser, mas pensa comigo. O Samuca tá de branquinho, a roupa dele tá limpinha. Tá vendo? Imaculado. Você vai ficar encostando Igual em qualquer um lugar, cordeiro. Samuca? Vai ficar encostando em qualquer lugar? Não, né? Você tá de calça branca, você senta em qualquer lugar? Não senta, porque quanto mais limpo você está, menos você quer se sujar. Ponto. Perfeito. Ponto. Essa é a graça, né? Jesus é a videira, nós somos Jesus, é mais ou menos essa analogia, né? Nós somos os ramos. Quem estiver nele dará bons frutos. Então não quer dizer que não, eu vou pecar, eu vou fazer, eu vou acontecer porque eu vou ser salvo mesmo, não. Quanto mais limpo você está, mais limpo você quer ficar. E se Jesus é a videira, nós somos os ramos, né? Nós estamos nele. Então quem está nele dará bons frutos. Ponto final. Eu não vou querer pecar porque eu tenho a graça que eu vou ser salvo. Não. Eu vou querer continuar limpo porque eu tenho a graça e vou ser salvo. Isso é muito forte. Porque a graça é o favor imerecido. A gente não merecia, mas a gente tem. Aquilo que você falou. E uma coisa, quando a gente entende também sobre a graça de Deus, a graça de Jesus, e entende sobre quem é Jesus e o amor de Jesus, cara, a gente já mudou o estilo de vida, a gente aceitou a graça, a gente fala, cara, eu não simplesmente, eu não quero servir a Deus por medo do inferno. Eu não vou pecar, eu não vou parar de pecar, mas eu vou parar de pecar, eu vou me abster de algumas coisas aqui para ver algo muito mais intenso com Jesus. A verdade é que, tipo assim, a renúncia do pecado é algo muito mais natural quando você caminha para uma vida de intimidade. Então, ou seja, quanto mais você intensifica na vida de intimidade com Deus, mais você renuncia ao pecado automaticamente. É isso. Quanto mais você conhece quem é Jesus, como que é o amor dele, como que é a graça dele, isso é um conselho até para quem está desviado. Eles acham que não tem força para voltar. Quanto mais você se conhecer e se relacionar com Jesus, toda a vontade que você tem, às vezes, de fumar, de beber, às vezes de se prostituir, seja o que for a vontade que a pessoa tenha na vida dela. Quanto mais ela conhece a graça, quanto mais ela conhece o amor de verdade que é Jesus, tudo aquilo que ela precisava para suprir uma carência na vida dela já não precisa mais. Tudo aquilo que sujava as vestes dela, entendeu? As roupas brancas dela, ela não precisa mais, porque tudo aquilo que ela precisa, ela já encontrou em alguém. É isso. Que é Jesus. Porque Jesus é suficiente. Jesus é o suficiente. Jesus é suficiente. Eu queria fazer uma analogia aqui, que é uma revolta que eu carrego comigo desde menino. Não sei se vocês já chegaram a viver essa decepção, mas tinha uma época aí que algum confeiteiro enviado pelas trevas, ele estava fazendo um brigadeiro desse tamanho, mas era de massa de bolo. Tipo, tu achava que era o brigadeiro puro, Nossa. mas era massa de bolo. Um bagulho grande, não, tu menino, tu fala assim, nó, mó brigadeirão, estourei. Mó brigadeirão, R$1. Eu falei, que? Estourei, falei, esse cara tá maluco da cabeça, um brigadeiro desse tamanho, R$1. Falei, me safei. Era um preço barato, era algo atrativo. Mas quando eu mordi e vi que não era o que eu pensava que era, mano. É isso aí. Eu joguei o brigadeiro fora, eu fiquei com raiva. Eu falei, é uma massa miserável, me enganou, É isso velho. aí. Igual o Pica-Pau, fui tapeado. Me tapearam. E o pecado é isso, mano. É. O pecado só é gostoso até você provar. Enquanto você não pega ele, você não palpa ele, você não degusta ele, ele é excelente. A partir do momento que você prova, tu fala assim, isso aqui não é pra mim. Ele é muito atrativo aos seus olhos, tipo assim, ele te instiga muito. Você fala assim, cara, na sua mente passa a sensação de como que vai ser quando você viver aquilo, de quando você passar por aquilo. Então, eu vejo que é muito, a tentação ela vem muito nisso, cara.
a sua mente começa a imaginar vários cenários daquilo acontecendo e aquilo realizando. Entendeu? Eu, tipo assim, vamos ser sinceros, às vezes, vamos jogar no âmbito, tipo assim, pecaminoso mesmo, vamos jogar assim. Cara, às vezes é mais prazeroso você pensar em como vai ser do que quando acontece. Entendeu? Então, a verdade é essa. É uma falsa ilusão que o inimigo instiga a gente. Os famosos 15 minutos antes de dormir, né? A mente... Entendeu? E instiga. Mas depois, cara, que passar aquilo, cara. E depois que a conta chega, cara... A conta é o peso. E é importante também entender, ô Samuca, que muitas pessoas também pecam porque entendem ou pensam, talvez... De fato Deus vai sempre nos perdoar. Jesus veio ao mundo, ele pagou todo o preço. Amém. Mas o pecado ainda tem consequências, tá? Sim. Ele vai ser perdoado, vai ser jogado no mar de esquecimento. Deus nunca vai olhar os seus pecados para te abençoar. Não. Mas não se enganem. Há consequências e graves. Consequências que a própria terra vai te cobrar. Isso é comum. Eu falo muito, tipo assim, de fato, não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Mas existem consequências diferentes. Vamos botar um exemplo aqui bem chulo. Você imaginar uma mulher, um ato sexual com uma mulher, Cristo já configura como adultério. Fato. Já pecou. Tu adulterar, de fato, já pecou. Agora vamos supor. Tu pecou na mente. É um pecado. As consequências virão. Mas aí tu pecou no próprio ato. Aí aquela mulher ela tinha uma doença sexualmente transmissível. Ou talvez você era casado com a mulher da sua vida. Não, tipo assim, você destruiu o seu casamento. Eu falo até na questão do solteiro, não tô nem chegando nessa... Nossa. Eu não tô nem chegando nesse nível, tipo, de uma pessoa casada, tipo... Não é nem um adultério, no caso, eu usei a palavra errada. Sim. Cai na fornicação, um sexo fora do casamento. Perfeito. Mano, tu pega uma doença sexualmente transmissível. Qual vai ser a chance de você casar com uma mulher pura? É isso aí, porque Deus tem o melhor pra todo mundo. Será que Deus... Como é que você vai ter um filho? E agora? Tu pegou uma doença, irmão. É complicado. Que vai estar com você pelo resto da sua vida. E aí, como é que tu vai gerar uma família nova? Tu mata uma geração, mano. Em troca de um prazo muito curto, né, de prazer. Acaba com uma geração, tipo... Ai, meu Deus, eu vou fazer o quê? Mano, evita pecar, mano. Não é algo possível, tipo assim... Não tem como, todos nós vamos ser pecadores. Mas a questão é o que a gente faz logo após. Porque, tipo assim, a culpa vem e só coloca a gente pra longe de Cristo. Quando a gente for ver, a gente tá muito longe, mano. Muito longe. Porque é uma analogia muito simples que eu costumo sempre fazer quando eu prego, quando eu dou uma lição no nosso GCL lá, é muito simples. O Espírito Santo, ele tá dentro de você, beleza. Só que você ofusca a voz do Espírito Santo. Como que você ofusca? Primeiro, quando você vai pecar, nós que estamos próximos, vamos dizer assim, a gente vai pecar, ó. Pecar é pegar no celular do Samuca. Eu vou pegar o celular do Samuca. Parece que você sente o Espírito Santo. Faz isso não. Muito alto. Não faz isso, você... Só que você quer temar. Aí você vai de novo. Daqui a pouco você... Não faz isso. Aí daqui a pouco você vai ouvindo. Não faz isso. Aí daqui a pouco você tá indo mais profundo. Aí você tá ouvindo. Você já não ouve mais a voz do Espírito Santo. E é onde você se suja no lamaçal do pecado. Aí você só escuta eu te avisei pra não fazer isso. Aí dói. Mas é o seguinte, agora a gente tem pessoal, bastante gente interagiu com a gente que legal. Na caixinha do Instagram. A gente vai soltar outras, a gente vai continuar produzindo conteúdos, muitas ideias na mente para poder colocar, só que essa semana eu não consegui ir pra rua para poder produzir conteúdo, porque eu tava debilitado. Eu tive um problema de saúde e acabei ficando bem debilitado, mas o pessoal interagiu aqui. Eu prometi não falar o nome de ninguém, então só vou falar o que falaram e é isso daí. Uma daqui, eu vou ler aí tu comenta sobre. O que eu botei mesmo na pergunta? Coloquei por que as pessoas se desviam, né? Pessoas saem da igreja por causa de pessoas. A igreja é uma junção de pessoas imperfeitas. Esse foi um do comentário. A gente vai cair na analogia de Caim e Abel, né?
Caim matou Abel por conta da inveja da prestação de um culto. Pessoas matam pessoas dentro da própria igreja, né? Uma palavra que existe também uma máxima talvez aí, que é um grau máximo de maturidade, que a pessoa sempre acha que você está preparado para ouvir tudo. Entendeu? É a parte do legume para quem é de legume. É isso aí. E carne para quem é de carne. Nem sempre o que eu falo com o Samuca, eu posso falar para o outro rapaz. É exatamente Porque isso. o Samuca tem uma estrutura, outra pessoa não tem a mesma estrutura. Então, talvez um puxão de orelha que eu vou dar em alguém, ele tem que ser um puxão de orelha com um certo carinho. Ai, mas aí você fica... Religiosos vão se levantar para falar que a gente... Gente, como que Jesus virou esse mundo de cabeça para baixo? Foi com amor. Aí o Ronald tem que virar de outra forma? Né? Não, meu irmão. Então nós temos que saber como falar, o que falar e quando falar. Um mestre Aí que que tá. eu tenho, evangelista William, você me ensinou isso. A verdade sempre vai ser a verdade. Ela é absoluta. Mas você tem inúmeras maneiras de se dizer a verdade. É isso. É isso. Jesus E já você vezes escolhe. falava. E você escolhe. Aí você tem que pensar, você está disposto a perder uma alma? Credo. Você está disposto a perder? Você está disposto a ser responsabilizado, talvez por aquela família que vai sair? Então, assim, qual que é o preço de uma alma, Samuca? E aí? É sangue do Todo-Poderoso. O sangue dele. Aí vem nós, os bonitões, né? E vai lá e mata uma alma. Então é isso, pessoal. Talvez é isso aí muito bem colocado. Pessoas matam pessoas dentro da igreja. Fofoca, palavras mal faladas, uma brecha que a pessoa deu ali, Satanás entrou e fez uma intriga. Então assim, que a gente possa ter mais amor, mais compaixão, né? Nós estávamos falando de uma frase ali agora, muito recente, né? A minha compaixão, né? A minha misericórdia prevaleceu sobre a minha ira. Isso é muito forte. Então que a nossa misericórdia possa prevalecer acima das nossas verdades. Que o nosso amor possa prevalecer, muitas das vezes, acima da nossa razão. Isso. Né? Então que a nossa compaixão seja muito maior do que a vontade de fazer justiça. E por aí vai. Próxima pergunta, é a segunda de sexta. Eu separei só 6 aqui pra gente poder... A falsa religiosidade de algumas pessoas. Isso A é muito religiosidade já é um problema. ainda mais Falsa, a então... falsa. Tudo que é muito, eu tenho um grande amigo que ele fala muito sobre isso. Tudo que está muito avassalador. Se eu sou muito religioso, eu escondo alguma coisa. Tudo que eu faço em excesso, Neemias, eu estou fazendo para esconder algo. A religiosidade, ela já é o mal do evangelho. E quando ela é falsa, eu creio que ela ainda se torna falsa quando você coloca ela em excesso. Como é que ela foi? A falsa religiosidade o quê? A falsa religiosidade de algumas pessoas. A falsa religiosidade. O que é a falsa religiosidade? Você se coloca num pedestal. Você sempre se coloca acima da pessoa. É o irmãozinho que está conferindo quem chega na hora no culto. É o irmãozinho que está fiscalizando quem vai na OAB. Na OAB, olha, tá vendo? A advocacia tá aqui, ó. Quem vai na EBD, perdão, gente. É o irmãozinho que está fiscalizando quem vai na EBD. É o irmãozinho que fiscaliza quem está nos cultos de quarta. É o irmãozinho que fala, né, que a gente tem que tomar cuidado com os pecados, com as palavras, e fala que talvez o pecado não seja algo que vai fazer parte quando o pecado já está entranhado em nossas veias, o mundo já é maligno. Né? E muitas das vezes nós estamos sujeitos ao pecado. Isso é o básico. Né? Mas todo irmão que virar para você, se colocar no pedestal e falar assim, não, eu não peco, eu cumpro as regras. Tá escondendo alguma coisa, grava isso. Levanta a mão não, vai não, senão Deus te puxa aí pra cima. É isso. É isso. Então, a pessoa se coloca num pedestal, ela se coloca num altar de tal maneira que é muito simples você descobrir a religiosidade dela. E igual, né, a pessoa falou, né, a falsa religiosidade, que deve ser algo ainda pior, né? É bem... Ficou bem pesado.
Terceiro, porque são feridas dentro da própria igreja, aonde devia ser lugar de cura. Vai na primeira pergunta. Foi a primeira pergunta. São os próprios religiosos que ferem, cara. Entendeu? Geralmente impõem muita coisa, cobram muita coisa e não fazem quase nada. E tipo assim, as pessoas hoje em dia procuram a igreja perfeita. Mano, não tem. Não existe igreja perfeita, gente. Tu lê as cartas de Paulo para as igrejas, todas tinham problema. Umas não tinham amor, as outras não queriam trabalhar. A igreja de Tessalônica não queria trabalhar, irmão. Os caras queriam vida boa. Te faço uma pergunta. A igreja é composta por quê? Por homens. Homens são perfeitos, Samuca? Não. A igreja nunca vai ser perfeita, gente. Isso é normal. Isso é normal. Nós somos falhos. A não ser que o próprio Deus venha e crie a igreja. Aí vai ser perfeita. Eu faço uso do conselho que o Leleco deixou aqui no episódio 1. Olha para o pastor da igreja. Quem é o pastor da igreja? Vale a pena você estar debaixo desse cara? Esse cara ensina, esse cara é um cara... Esse cara é o cara? Então já é. É isso. Entendeu? Tipo assim, se na tua igreja vale a pena, teu pastor vale a pena, mano, esquece a massa, é só isso. A massa só. É isso. Quarto, desânimo e tentação do inimigo por fragilidade humana. Isso aí é aquilo, né? Quem tá desviado, você pode ter certeza, ele sempre vai estar cansado 7h30 no horário do culto. Isso é normal. Você pode perguntar a qualquer um, você aí que está desviado, chegou no horário do culto, que seu colega te chamou, sua mãe, seu irmão, bate um cansaço, bate uma dor de cabeça, um sono, aí eu te falo, o mundo espiritual não existe não? Existe mais. Isso é seta do maligno. Você acha que Satanás quer que você retorna para o cumprimento da promessa que Deus tem para você? Negativo. Ele quer continuar te mantendo onde você está, irmão. Porque onde você tá ótimo para ele. É a historinha do rapaz que estava em cima do muro. Aí tá o anjo e tá o diabo do lado. Aí o anjo tá, vem, desce desse muro. Aí o diabinho tá aqui, ó, bracinho cruzado, morrendo de rir. E o cara tá, o anjo tá, vem, desce desse muro. Aí o rapazinho em cima do muro olha pro diabinho e vira pra ele e fala assim... Por que você não quer que eu desça do muro? O muro já é meu. Forte abraço. Fica aí, o muro já é meu. Então entenda, do jeito que você tá do jeitinho que Satanás queria. Agora, quem tá aqui esperando de braços abertos para tudo mudar na sua vida, tá louco que você vem. Tu tocou num ponto interessante, o do cansaço. E eu lembrei de uma frase que é interessante. Vou tirar o seu sono. Vou pelo menos colocar algo na sua mente que talvez não vai te fazer ir para a igreja hoje nem amanhã, mas um dia vai. Todas as vezes que você se sentir cansado para ir para a igreja, você lembre, o diabo nunca está cansado o suficiente para parar de ninar um crente que tá dormindo. Tipo, ele nunca tá cansado para ninar. E o diabo ele não precisa matar ninguém, mano. Só precisa colocar para dormir. Olha as 10 virgens. Elas só precisaram dormir. Só precisaram descansar, só precisaram... E perderam tudo. Dar uma relaxada. Não precisou matar. Só bota pra dormir. Não no sentido físico de você deitar e dormir, porque senão vai ter gente que vai fazer... Eu não vou mais dormir. Não é isso. Mas espiritualmente falando, precisa acordar, mano. Verdade. Precisa colocar a balança. O que pesa mais? As pessoas ou Cristo? Vamos para a próxima aqui, que daqui a pouco eu começo a pregar no rabo. Olha. Próximo aqui falou assim. Frustração. Culpam a Deus por não ter intervido em determinada área de sua vida ou de terceiros. Um exemplo, saúde. Isso aqui é real. Todos são reais, gente. Todos os comentários anteriores são reais. Gente, isso é muito complexo. Muito complexo de se falar. Eu gosto de trabalhar com histórias, talvez algumas metáforas, para que a gente possa contextualizar as coisas. Estava o barbeiro cortando o cabelo de uma pessoa. E o barbeiro, conversando com aquele cliente, ele falou assim, cara, Deus não existe. Porque se Deus existisse, Neemias,
Não existia pessoas passando mal, enfermas, passando fome, guerras. O cara com a Biblinha na mão assim olhou para ele. Ele resolveu não falar nada. Terminou o cabelo dele e ele foi com aquela palavra para casa. Só que aquela pessoa retorna com um cabeludo barbudo da rua. E abriu a porta dele e falou assim: barbeiro não existe. Aí o barbeiro viu: acabei de cortar seu cabelo, tô aqui com a tesoura na mão, como é que eu não existo? Ele: se existisse, não teria pessoas cabeludas e barbudas assim. Aí o barbeiro falou assim: ué, mas é ele que tem que me procurar para eu cortar o cabelo dele. Forte. Existem pessoas que não estão dispostas a procurar Deus. Mas nós precisamos de entender que nem sempre que nós vamos procurar a Deus, nós vamos ter aquilo que nós precisamos realizado. Entendam, temos que ser maduro para isso. Porque se ele faz, ele é Deus. E se ele não faz, ele continua sendo Deus. Só que a gente também pode entrar naquela outra vertente que a gente estava conversando. As pessoas não estão prontas para arcar com as consequências dos próprios pecados. Pessoal, Deus não é um livro de autoajuda que você vai usar ele quando você precisa, não, cara. Entendeu? Se ele faz, ele é Deus. Se ele não faz, ele continua sendo Deus. Ele não vai ser Deus só quando ele não resolve um problema de saúde. Entendeu? Então, não adianta, a sua frustração não vai comprar Deus. Me perdoa quem falou, quem perguntou isso, mas a sua frustração não vai comprar Deus. As pessoas têm a mania de culpar a Deus pelas coisas, né? Mas elas esquecem de agradecer por tudo que ele já fez. Então essa frustração não provém de Deus. Um conselho que eu poderia dar é: ajoelha, faz aquilo que está lá em Mateus. Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, vai falar com ele, pergunta para ele. E não continua frustrado, não. E ele vai te dar uma resposta concreta daquilo que você precisa, eu tenho certeza, Samuca. Esse é o berço do ateísmo, né? Ontem eu tava na barbearia e os caras trocaram nesse assunto. Eu falei assim: cara, todas as religiões acreditam em Deus. Nosso Deus, ele está sobre todas as coisas. Até no ateísmo. Mas os caras não acreditam em Deus. Eu falei: quem disse que não? Todo ateu acredita em Deus, mano. Eles são uma pessoa decepcionada com a vida. Quer ver o nascimento de um ateu? Tá, você não. Tá um cara lá do Japão dentro do carro com a família. O cara bateu com o carro. O cara tava na pista de 60, o cara tava dirigindo a 180. Matou a mulher e os 2 filhos que estavam no banco de trás. Só ele sobreviveu. Deus não existe. O cara vai sair daquele hospital. Deus não existe. Mas ninguém viu que ele foi um imprudente, né? Entendeu? Tipo, as pessoas meio que tiram a responsabilidade de si. É isso. E atribuem a Deus. Tipo, já isso. que é o Senhor que faz todas as coisas, então deixa contigo. Exatamente isso. E, por última, não menos importante, a sua ordem de chegada, muitas das vezes é a culpa dela mesma. O pessoal pegando pesada, né? Rapaz, Moreno tá ignorante. Se acalme, Moreno, você não é assim. Muitas das vezes é a culpa dela mesma, por não se abrir. Olha, ficou importante. Por não se abrir com os líderes e assim não se sintam abraçadas. Olha, isso é muito forte. Isso é muito forte. Hoje na igreja, né, no total, como de uma forma universal. Cara, pessoas que passam por situações e não conversam, não desabafam, não jogam para fora aquilo que tem passado. Entendeu? Gente, líderes foram constituídos para dar uma direção. O líder é aquele cara que vai apontar e vambora todo mundo. O seu pastor, ele está na função de te ouvir. Ou até mesmo o seu irmão, o cara que está do seu lado, entendeu? Eu tenho certeza que se um dia o Samuca estiver triste, ele vai falar: pô, Neemias, cara, tá tenso, cara. Tá pesado, cara. Eu preciso de uma orientação, me ajuda. E as pessoas acabam sendo, se sentindo... Eu tive recentemente, eu fui numa pessoa, falei assim: eu te conheço o seu talento e você tá afastado. E Deus tem um propósito para sua vida. Falei assim, joguei para cima do cara. Ele falou: cara, é verdade, eu tenho sentido isso mesmo.
Mas, cara, é muito sinistro, porque, desse jeito mesmo, é muito sinistro, porque lá na igreja do Japão, lá eu vou e eu viro pro irmão e o irmão vira a cara pra mim, eu viro pro outro, o irmão vira a cara pra mim. Entendeu? Mas eu perguntei, mas quantas vezes você procurou, você foi até, né? Você já chegou até o seu pastor? Você já chegou até a pessoa que você tem? Não, também não cheguei, não. Então, tipo assim, não adianta você esperar, as pessoas estão lotadas, elas estão. Não que não seja o dever, tá, pessoal? Nós temos que chegar, nós temos que abraçar. Mas nós precisamos de entender também, né, que nós temos que procurar ajuda. Da mesma forma que uma pessoa com problema psicológico, a gente vai encaminhar para um psicólogo, porque foi a quem Deus capacitou para tratar isso. Né? Se você está com problema de enfermidade, Deus vai fazer o quê? Deus vai capacitar um médico. Você está entendendo? Nem tudo, né? Nós vamos chegar e vamos falar, né? Não, o Senhor, eu estou com isso. Não, Deus já capacitou o médico para resolver. Muitas coisas vão ser, talvez, aqui mesmo, natural. Entendeu? Então, talvez você tenha que procurar. Você procura um líder, procura um irmão, procura um diácono, procura que seja um obreiro. Procura. Mas procure alguém capacitado. Capacitado. Perfeito. Não procure qualquer pessoa. Na resposta ali até falou, né? Os líderes, né? Procure os líderes. Pessoas, existem os líderes de célula, de GECEL, existem os líderes de departamentos, né? E existem os diáconos, presbíteros, pastores, né? E existem pessoas que até mesmo, pessoas casadas que não conseguem conversar entre si, né? Sim. E isso acaba trazendo aí um desânimo para as outras pessoas, elas acabam saindo por conta de elas mesmas não ter procurado uma instrução ali. Muito bacana. Então, fica aberto aqui os comentários, vocês comentem o porquê que as pessoas se desviam. Acho que a gente já acabou de falando nesses 2 episódios, a gente já acabou englobando bastante coisa. Mas cada um tem uma maneira de pensar e a gente quer entender o lado de lá, a gente quer entender Sim. o que passa nas pessoas, porque um dia eu já estive lá fora também. Exatamente. Um dia o Samuca já teve, você, Roninho, já teve. Uhum. Então, tipo assim, a gente sabe o que vocês estão passando, o que vocês estão enfrentando. E o propósito disso aqui é isso. Porque quando Paulo ele vai falar para a igreja de Colosso, salve o engano. Acho que é Colosso. Eu memorizo muito a história. Vem na história. O capítulo e o versículo, tu procura na Bíblia depois. Brincadeira. Ele fala suportando uns aos outros. É isso. Acho que é Efésios. Uhum. Efésios 4. Efésios 4. Ele fala: viva de acordo para aquilo que vocês foram chamados. Vivam no propósito que foi confiado a vocês. Suportai-vos uns aos outros em amor. Aí eu te pergunto, o que é suportar? As pessoas vão falar, suportar é você tolerar. Não, suporte é isso aqui. É você ser coluna para alguém, muleta para alguém, né? O microfone só está de pé por causa de um suporte. Essa televisão ela só está no alto por causa de um suporte. Mas muitas das vezes as pessoas não querem ficar escondidas. As pessoas não querem ser o suporte. Entendeu? Então, tipo, isso daqui é um suporte. A nossa DM... Aí, ó. É isso. Pula mais um. Se eu não me engano, é o... Mais um. Mais um. Vai pulando. Vai pulando. Vai chegar. O Paulo falou isso daí, em algum lugar. Vamos ver aqui para poder evitar o hater. É Colossenses mesmo, gente, não é Efésios não. Colossenses 3. Viu? Eu tinha acertado, tá vendo? Já vai no... Coloca aí, produção. É Colossenses 3, 13. 13 ao 16. Aí. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazeis. Ou seja, se alguém dentro da igreja te feriu, rapaziada, faz igual Cristo fez por você. Perdoa. Porque Cristo nos perdoou. Foi o que a gente estava falando ali.
Tipo, quando eu tava vendo a série e o mocinho pega o vilão, eu fiquei no meu sofá. Mata, 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 mata. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Aí ele, cara, solta. A misericórdia prevalece sobre a minha ira. Ali na hora eu linkei uma coisa na outra. Eu falei, cara, o vilão sou eu. O maior vilão sou eu. O vilão sou eu, mano. Então, tipo, tome cuidado. Esse aqui é muito sério. Tome cuidado para vocês não se tornarem aquilo que te feriu. É sério, rapaziada. Porque às vezes vocês podem ter sido feridos por uma pessoa amargurada. E sem você perceber, você vai se tornar uma pessoa amargurada. É uma lepra. Não seja um agente contaminoso. Seja um soro. Porque o soro ele é feito disso. Ele pega a doença adormecida e cria ali, ó, para ajudar os anticorpos e etc e tal. O remédio ele é feito da doença adormecida, isso aí eu sei. Sim. Então, pega o que te feriram, adormece e traz vida, traz cura. Porque tipo assim, fulano de tal me machucou dentro da igreja, aí começa a espalhar aquela doença para todo mundo dentro da igreja, começa a ferir um monte de gente. Quando você for ver, você só não se desviou, você desviou várias pessoas dentro da igreja. Então, tipo, suporta, ajuda. A gente está aqui para isso. É isso. Entendeu? Vocês podem deixar no nosso direct aqui e a gente queria ouvir aí alguma palavra ou algo do que o Roninho tem a falar, alguma mensagem bíblica que a gente trabalhou hoje em cima do... Cara, eu vou lá em Lucas. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz. O que é vir após mim? O que é? É me siga. Aquele que quiser me seguir, porque ele está aqui na frente. Quem que vai vir após ele é aquele que está seguindo, correto? Renuncie-se a si mesmo. Cara, quebra esse orgulho. Sai disso e toma a sua cruz. Né? A nossa cruz, ela é muito necessária. Só que ao longo do tempo a gente quer ficar cortando um pedacinho dela, um pedacinho. Mas no final das contas, ela vai servir para a gente usar como ponte e atravessar um abismo. E você cortou ela durante a sua vida inteira. E o tamanho da sua cruz ficou pequeno e você não conseguiu atravessar. Cara, renuncie-se a si mesmo, cara. Toma a sua cruz. Porque mais vale o que está lá no céu do que está nessa terra. Esse mundo jaz do maligno, né? Eu costumo dizer para quando as pessoas perdem algum ente querido, fala assim, meu irmão, ele está num lugar muito melhor, né? Se assim puder nos dizer, né? Porque esse mundo já é do maligno. E ruim está nós, né? No caso, que estamos aqui, né? Não tá sendo fácil. Porque lá as ruas são de ouro. Né? Lá não há mais dor, não há mais pranto, não há mais angústia, ansiedade, depressão. Lá é só a adoração. Então é isso, galera. Bora pra cima. Rapaziada, a gente tá chegando ao final de mais um episódio. E esse projeto ele só tem acontecido porque a gente tem parceiros. A gente tem parcerias excelentes. Se vocês abrirem o nosso Instagram, vai estar lá na... Como é que é o nome disso aqui mesmo? Destaque. Nos destaques do nosso perfil. E você vai ver lá os nossos patrocinadores. O André, né? O arroba dele é André G. Barber. Mas tá lá o arroba deles direitinho. Seguem eles lá. Eu vou soltar um spoiler aqui para você que ficou até o final desse vídeo. Vai vir sorteios. A gente vai pra rua. E se você estiver seguindo a gente, vai rolar prêmios. E se vocês estiverem seguindo os nossos patrocinadores, vai rolar ainda mais prêmios. Então, segue lá. O André da Barbearia, o Restaurante Estrela, a Serralheria de Jair, a Refri Alto Muriaé, a Autoescola Drive Star
e o Fábio Modas. Rapaziada, basicamente tudo que vocês precisam. Não tem como. Roupa é Fábio Modas, famoso Fabão. Vai sair de lá com uma roupa nova e com uma palavra de salvação. Até rimou, ó. Coloca no teu Instagram isso aí, Fabão. E pessoal da autoescola também, todas essas pessoas que a gente falou, eles abraçaram o projeto como se fosse deles. A verdade é essa. Tipo, foi o que eu falei. De 100, 25 pessoas desacreditaram. Mas é muito maior o número de pessoas que acreditaram e é por isso que isso aqui está se tornando real. Quero agradecer também ao Roninho por estar presente aqui. Amém. E as pessoas que não estão nos bastidores também. Por exemplo, o Júnior, que é o nosso... Geraldo Júnior, né? O cara é um empresário, calma aí. Juninho não, pô. O Geraldo Júnior, design estratégico. O cara é responsável, mano. Essa logo aqui, esse fogo do Xaramanaia, foi ele que fez. É diferente. Não é mais Logos Cash o nome da logo. É Xaramanaia Logos Cash. Brincadeira. Gente, identidade visual, estratégia de planejamento é o cara. Ele que tá cuidando disso com a gente. Ele fez uma excelente parceria. Precisa alavancar o seu negócio, precisa mudar a imagem do seu negócio. Entre em contato com ele, fala que você veio através da gente, que com certeza ele vai te dar uma bala de... Vai que eu prometo um valor. Não tem como. Não tô prometendo nada, mas fala que você veio da gente que ele vai te dar um desconto. Ele é um cara que tem Deus no coração, com certeza. Com certeza ele vai te dar. Você falando de empresário aí, eu quero até deixar uma palavra aqui para vocês. Eu sempre costumo deixar para outras pessoas, para outros empresários, quando me perguntam sobre isso. Eu senti de falar para vocês isso aqui. Tem como abaixar aquela luz, botar aquela musiquinha assim? Pense, aquela musiquinha assim, ó, que vai falar assim, ó. O Deus que te deu a ideia do negócio é o Deus que vai te enviar clientes. E aí depois agora você pode voltar com o cenário. O Deus que deu a ideia para vocês do podcast é o Deus que vai dar a provisão para vocês continuarem. Porque isso aqui é muito importante. Isso aqui pode salvar muitas vidas ainda. Sim. É isso. Aí nessa mesa aqui, nesse mesmo lugar aqui, só que aí tava o seu Eurico, né? Que é o responsável aqui pelo ambiente. O ambiente não é nosso, não é próprio. Mas a Play Regional... TV Play Regional, ela abraçou esse caos, tanto que ele foi um dos nossos patrocinadores, somou com a gente não, Neemias, não, Samuca, projeto é esse? Não, tem lugar aqui com certeza, e para a rapaziada que está atrás da câmera também, vocês não estão vendo, mas a gente, calma aí, as fotos profissionais do perfil, calma aí, as fotos profissionais, toda a direção que tá tendo aqui, tipo... posicionamento de câmera e um monte de coisa que eu não consigo nem saber o que foi feito direito. Eu só sei que a parada tá sendo... né, cara? Mas aqui tá sendo, tem uma... as coisas estão sendo bem feitas. Existe uma equipe por trás. O nosso Guilherme, não vou chamar de Gui. O Guilherme, eu só chamo ele de Garotinho, mas é o Carlos. O Carlos Garotinho, gente. Eu vi uma camisa esses dias. Ele tá vermelho sem estar na câmera. Ele tá vermelho sem a câmera tá botada pra ele tá vermelho. Eu vi umas camisas esses dias muito boas, tipo, não é sonoplasta, é menino do som. Tipo, a rapaziada meio que virou o jogo, tipo, não é videomaker, é rapaz da filmagem. Eu falei assim, cara, eu queria dar uma camisa dessa pros caras, achei muito boa. Muito obrigado a vocês. Gente, a equipe... sensacional, muitas pessoas chegam a dizer, tanto que a gente até falou aqui no estúdio hoje, que para a maneira que a gente começou até muito bem. Verdade. E foi a mesma resposta que eu dei aqui pro Gui, é a mesma resposta que eu falo. O nosso recurso são pessoas. É isso aí. Se a gente não tivesse pessoas, isso aqui não aconteceria. E se não tivesse pessoas, não continuaria acontecendo e não iria chegar aonde tem que chegar. Então, vocês que estão do outro lado são pessoas que podem ajudar isso aqui também. Então, se inscrevam, compartilhem, segue a gente no Instagram, a gente está em todas as redes sociais, a gente vai colocar lá no nosso perfil também o link. Estamos no Spotify também, galera. No Spotify também, no TikTok. A gente tá botando conteúdo para tudo quanto é canto. Já tem um monte de gente fazendo um monte de coisa errada aí, então a gente vai colocar coisa certa. Então é isso daí. Se você quer conteúdo de verdade, acompanha a gente. Não somos melhores do que ninguém.
A gente só é diferente. E se você quisesse também se tornar um patrocinador, só entrar em contato com a gente tanto pelo Instagram ali ou pelo direct para procurar saber mais como que funciona, para se tornar mais um patrocinador desse projeto aqui também. É isso aí, rapaziada. Arrasta pra cima.